Yala Habib, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, esse instrumento aqui é o snooze, ele é um instrumento típico da cultura árabe, são duas peças em bronze, eles fazem parte dos ritmos dessa cultura árabe que é tão pertinente, então é um som bem característico, bem pertinente. E a cultura árabe, ela traz todas essas suas nuances, deixa eu tirar isso aqui, todas essas suas nuances, todas essas suas particularidades, é uma cultura assim com tantas premissas diferentes da nossa, ela tem essa marcação, muito ritmo, que a gente olha e por vezes não entende muito bem, lembra muito o formato da castanhola, mas o material é diferente, né, bronze, então faz com que a gente repense toda essa questão cultural, toda essa questão que envolve essas diferenças que a gente tanto vem discutindo, principalmente no que diz respeito à questão do relativismo cultural, de entender todas essas vertentes que a diversidade cultural ela implica. E a cultura árabe, ela está aí recheada dessas peculiaridades que quando a gente busca conhecer um pouco melhor, a gente acaba ficando fascinado. Bom, acho que eu sou até um pouco suspeita para falar, eu gosto muito, particularmente é uma cultura que me atrai bastante. Mas, já que a gente falou da cultura árabe, e a gente trouxe essa leitura lá da sociologia, da questão antropológica, do respeito, do relativismo, vamos falar sobre a filosofia árabe que também tem todas as suas peculiaridades, todos os seus contornos e merece que a gente tenha aí todo esse olhar atento para a gente entender como que a filosofia ela se instala aí no cenário árabe. E a nossa referência, o precursor dessa sistematização da filosofia árabe vai ser Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino ele vai trazer todas essas nuances que a filosofia ela já vivenciava ali no contexto europeu, porque a filosofia ela começa a se propagar ali no meio europeu, como tantas outras vertentes, e dali ela começa a se disseminar. E é nessa busca pela epistemologia, a epistemologia envolve essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo saber, por entender quais que são as características, por entender quais que são as vertentes, quais que são as possibilidades. Então, é nessa busca epistemológica que entra a filosofia árabe. Então, a filosofia árabe, ela vem para tentar explicar essa nuance que existe entre a filosofia e a teologia. Qual que é essa nossa relação com o sagrado? Qual que é a nossa relação com Deus? Como que esses dois elementos que são tão fortes e são tão importantes, como que eles estão ali relacionados. Isso nos remota ao que nós determinamos como uma consciência divina. E o que é essa consciência divina? É o primeiro intelecto, é a questão da inteligência, do conhecimento e como que nós lidamos com isso, como que essa inteligência, como que nós desenvolvemos o intelecto e como que isso se relaciona com o divino.
E dentro da filosofia árabe, nós vamos ter dois nomes que eles vão ser essenciais para a gente entender todas essas peculiaridades, toda essa trajetória que liga a filosofia e a teologia, que é uma trajetória muito tênue, tem ali todas as suas, como que eu posso colocar para vocês? Tem todo um cuidado na sua análise. E nós primeiro temos Avicena e na sequência a gente tem Averroes. O Avicena, ele fala que o mundo está dividido em dois grandes conhecimentos. Então nós vamos ter o mundo natural e nós vamos ter a teologia. Então nós vamos ter ali no mundo natural alma e ordenação, e a teologia vai ser essa relação entre o primeiro intelecto e os demais seres, ou seja, o primeiro intelecto, então, nós podemos relacionar a esse Deus, essa referência do divino, essa referência do sagrado, porque aí nós podemos trazer essa referência em relação a várias religiões, mas aqui como nós temos como marco Tomás de Aquino, então isso fica muito forte, principalmente dentro do catolicismo. Então, como que vai ser essa relação do divino, do sagrado com nós, seres humanos, e essa possibilidade de ascender ao conhecimento, de desenvolvimento do intelecto. Então, essa relação entre a filosofia e a teologia no contexto árabe, ela muito diz respeito como que nós vamos desenvolver o nosso intelecto, como que a gente vai desenvolver a nossa inteligência, o que vai nos proporcionar atingir esse conhecimento, como que esse conhecimento ele nos é entregue, como que ele nos é possibilitado. E diante disso, entender todas as outras nuances que guardam relação com aquela sociedade, com aquele meio. Porque na cultura árabe, de um modo geral, essa relação com o sagrado ela é muito forte. Então, para eles, tem uma importância muito grande. Então, a religião ela é muito forte, ela tem um peso muito importante na vida das pessoas. E tudo tem esse pressuposto de que decorre da fé, da religião, do sagrado, e sendo esse o principal pilar que estrutura a sociedade, dali vão se decorrer outras ramificações, mas o sustentáculo, vamos colocar dessa maneira, o pilar essencial vai estar aí relacionado à religiosidade, à crença, à fé. Por isso que é tão importante dentro da filosofia árabe entendermos a relação entre filosofia e teologia, que é essa relação com o divino. E disso, para a gente entender como que essa inteligência ela nos proporciona estar mais próximo ao sagrado, estar mais próximo ao divino. E eu tenho algumas maneiras de adquirir essa inteligência. A inteligência, ela chega para mim das mais variadas formas. A primeira delas é a inteligência material, ou seja, é aquela faculdade do indivíduo, ou seja, é anterior. Como assim? Ela é anterior a qualquer operação que ocorra ali com aquele indivíduo. Então, ela é anterior a qualquer operação intelectual, é aquilo que já vem com ele. É como se fôssemos colocar da seguinte maneira: é o modo como nós chegamos a esse mundo, é aquilo com o qual nós nascemos, é aquilo que nos torna as pessoas que somos,
aquilo que nos difere é quando alguém ali ainda na infância, quando nós não tivemos tanto conhecimento formal, quando a gente não teve tanto acesso ainda à informação, ao conhecimento, à educação no seu processo formal, as pessoas olham ali para aquela criança e falam: nossa, ela tem algo de especial. Seria mais ou menos isso. O segundo passo seria a inteligência possível, ou seja, aquilo formado pelos princípios intelectuais, ou seja, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai estudando e a gente vai absorvendo aquilo. Então é aquilo que é possível a gente absorver, a gente lidar com isso. À medida que a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo uma série de coisas. E aquilo que a gente aprende, uma vez que a gente não esquece, aquilo fica lá em algum lugar. Por mais que a gente não use com tanta frequência, à medida que a gente vai amadurecendo, que a vida vai tomando outros percursos, outros caminhos, talvez eu siga por um momento, por um caminho que determinado conhecimento que eu adquiri lá no Fundamental 1, Fundamental 2, médio, talvez ele não vai ser assim utilizado com tanta recorrência, mas ele vai estar lá. Em algum momento, quando eu precisar, talvez eu não vá lembrar com tanta precisão, com tanta exatidão, mas eu assim, nossa, quando eu estava estudando, quando eu aprendi sobre isso, eu lembro que o professor tal, ele falou com a gente sobre isso. Então, esse conhecimento que é o que torna possível a gente aprender. O terceiro é a inteligência em ato. É aquela disposição a agir, essa busca pela ciência, ou seja, então eu vejo algo, aquilo me motiva, eu vou atrás, eu faço. É o agir, é não ficar inerte. Eu busco formas de lidar com aquilo, eu busco meios de resolver, eu tento de alguma medida lidar com aquela situação, eu simplesmente não me mantenho inerte. Depois nós temos a inteligência adquirida, que nada mais é do que a nossa vivência, porque o simples fato de nós estarmos em convivência, essas relações interpessoais, elas fazem com que a gente esteja em um processo constante de aprendizado. Porque o aprendizado e o desenvolvimento da inteligência, ele ocorre de maneiras múltiplas. E a troca de experiências, a troca de vivências é uma das maneiras mais claras e simples da gente aprender. Uma conversa, você observar algo ali no seu meio, no seu grupo social. Então, o simples fato de nós mantermos essas relações interpessoais faz com que a nossa inteligência ela já esteja ali sendo desenvolvida, porque eu aprendo muito com o outro e o outro também aprende comigo, aquilo que a gente costuma ouvir. Eu sempre deixo algo de mim para o outro, mas o outro também sempre deixa algo dele para mim. Depois nós vamos ter a faculdade intuitiva, a base do conhecimento teológico, que seria o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, unir a nossa alma a Deus. É um modo de nós estarmos mais próximos, mais conectados a Deus, ou seja, essa faculdade intuitiva, isso aí é pressuposto particular, é pressuposto de cada um. Então, é o modo como cada um se relaciona com Deus, é o modo como cada um busca a sua medida estar mais próximo, é o modo como cada um de nós se relaciona e mantém aí dentro das nossas crenças, dentro das nossas particularidades, esse contato, né, dentro daquilo que cada um de nós acreditamos. Então é um mecanismo, é um modo de estar mais próximo a Deus, aliando filosofia e teologia. Não são
ciências opostas, não são ciências que não dialogam. Se eu tenho um conhecimento científico que parte pelo pressuposto da filosofia, eu não posso ter um viés teológico, eu não posso ter essa proximidade com o divino, essa proximidade com o sagrado. Um não anula o outro, mas isso vai do pensamento, do posicionamento de cada um. Essa é o olhar aí que o Avicena ele coloca para nós dentro dessa filosofia árabe. Eu preciso me manter de alguma maneira conectado com Deus. E nós temos Averroes, que ele vem tratar desses conflitos, seguindo essa vertente do Avicena, desses conflitos entre filosofia e teologia, e ele fala que esses conflitos nada mais são do que maneiras diferentes de enxergar uma mesma verdade. Ou seja, é um olhar particular que cada uma dessas ciências vai trazer em relação ao mesmo assunto. É como se fossem opiniões distintas. É quando você quer ouvir uma segunda opinião médica, vamos falar assim. E cada um tem o seu posicionamento em relação a uma linha de tratamento, por exemplo. Então, são apenas posicionamentos divergentes em relação àquela mesma situação, em relação àquele mesmo assunto. E o Averroes, ele fala que a inteligência ela é dada a todos nós. Então, todos nós somos agraciados com a inteligência. O que vai diferir aí é que uns vão desenvolver em maior ou em menor potencial, mais inteligente todos nós somos. Alguns desenvolvem mais em determinado aspecto, outros seguem por uma vertente diferente. Mas a inteligência está em todos nós. O que cabe é o desenvolvimento. Aí o desenvolvimento ele é individual, aí cada um vai desenvolver dentro das suas possibilidades, cada um a seu tempo, cada um dentro dos seus limites. Ele fala em relação à luz e à inteligência que transcende o homem. Por quê? Por que essa inteligência ela transcende o homem? Porque a inteligência ela nos é dada por Deus. Então, ela sempre vai transcender. Se nós viemos falando, já falamos anteriormente, teoria da iluminação divina, agora tentando entender um pouco melhor essa relação entre teologia e filosofia, então vai ficar sempre esse diálogo em relação ao sagrado, em relação a esse nosso relacionamento. Aí eu coloco mais uma vez, respeitando sempre a crença de cada um, o posicionamento de cada um com Deus, com as suas filosofias de vida, com as suas ideologias, com aquilo que cada um acredita. Então, dentro do posicionamento do Averroes, a inteligência ela é uma concessão divina. Então, Deus dá a inteligência a todos nós. Cabe a nós desenvolvê-la. Isso, cada um nas suas possibilidades, dentro daquilo que cada um de nós consegue, né? Porque cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas afinidades, tem aquilo que mais lhe agrada, tem aquilo que tem uma maior facilidade. Então, isso vai ser muito particular, muito individual. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?